Graças a Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Nós estamos meditando no livro de Atos, nós estamos caminhando por toda essa trajetória aí dos primeiros 30 anos da igreja. Nós temos acompanhado agora a segunda viagem do apóstolo Paulo, né? Nós já passamos ali pelo seu momento ali na cidade de Tessalônica, depois passamos também a mesma mensagem sobre a sua chegada ali em, em Bereia, depois nós fomos até Atenas na semana passada, juntamente com o apóstolo Paulo, passamos ali analisando um pouco da forma como o apóstolo Paulo interagiu com os atenienses ali, com a situação do seu debate ali público de defesa da fé. E logo no fim, então, ali do capítulo 17, nós sabemos que o apóstolo Paulo, então, deixa a cidade de Atenas e segue para a cidade de Corinto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no capítulo 18 de Atos. Nós vamos lendo por trechos aqui, de acordo com a divisão que nós fizemos para a mensagem, tirando algumas lições dessa sua passagem, da passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Corinto. Deixe-me só refrescar a sua memória sobre o contexto, de como é que está a situação. O apóstolo Paulo iniciou uma nova viagem missionária, ele passou então, como nós já dissemos, pela cidade de Tessalônica, pela cidade de Bereia e pela cidade de Atenas. Lembra que ele, no início dessa viagem missionária, eles tentam seguir em uma outra direção, mas o Espírito do Senhor os comanda, os indica, os direciona para ir em direção ao continente europeu, tanto que quando o apóstolo Paulo chega ali na cidade de Troade, ele então recebe uma visão, ele tem uma visão de um homem macedônico, né, de um homem da Macedônia, pedindo que eles atravessassem o mar e fossem à Macedônia, levar o evangelho e ajudar eles, né. Então o grupo missionário ali, que é composto nesse momento pelo apóstolo Paulo, Lucas, o autor do livro, Timóteo e Silas, tá? Eles então atravessam, vão para a Macedônia e o evangelho então chega no continente europeu, ali pela cidade, primeiramente pela cidade de Tessalônica, depois pela cidade de Bereia, passa pela cidade de Atenas. Aparentemente o apóstolo Paulo não firma uma igreja em Atenas, embora tenha havido convertidos em Atenas, algumas pessoas responderam positivamente à mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo anuncia ali em Atenas, mas não há menção no texto bíblico de que uma igreja tenha sido fundada ali. E aí o apóstolo Paulo então segue para Corinto. Só que antes dele seguir para Atenas, eles saem de Tessalônica e de Bereia, na verdade, perseguidos pelo grupo de judeus que viviam lá. Eles saem basicamente expulsos da cidade, né? Tanto de Tessalônica, eles são expulsos, depois eles são também quase que convidados a sair de Bereia. E então o apóstolo Paulo deixa Timóteo e Silas em Tessalônica, tá? E segue para Atenas sozinho, com a ordem dada a eles depois de que eles deveriam se encontrar com o apóstolo Paulo lá em Atenas. Mas aparentemente, pelo que nós vamos ver ao longo da mensagem, eles não se encontram em Tessalônica, eles vão se encontrar apenas em Corinto. Tá? E o apóstolo Paulo então chega a essa cidade, a cidade de Corinto, uma cidade bastante famosa, uma cidade conhecida. Nós temos duas cartas bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo a Corinto. Além dos escritos do apóstolo Paulo, pelo que nós analisamos dos textos da Bíblia mesmo, do que temos aqui em mãos, do texto sagrado, nós sabemos que, na verdade, existe pelo menos uma outra carta do apóstolo Paulo que não foi encontrada, não foi preservada, na verdade, não foi encontrada, não foi preservada. Então, é certeza que houve uma terceira carta, na verdade, uma primeira carta, porque a segunda carta é uma resposta a algo que os coríntios haviam questionado de uma outra carta que o apóstolo Paulo havia enviado. E aí uma quarta carta também que poderia ter existido, mas alguns estudiosos que entendem que parte da segunda carta é, na verdade, parte dessa quarta carta. Mas isso não é o ponto aqui da nossa aula, isso é um assunto para um debate em escola dominical, né, uma análise da teologia bíblica ali e da formação das cartas paulinas. Mas o fato é que nós percebemos que é uma igreja importante, que é um campo missionário importante e que tem grande atenção do apóstolo Paulo
E é de fato uma relação um tanto quanto conturbada, porque de todas as igrejas do Novo Testamento, talvez a igreja de Corinto seja a igreja mais complexa, né? Com mais altos e baixos na sua análise, porque é uma igreja dotada de muitos dons, tanto que boa parte da nossa teologia sobre os dons, do que nós entendemos sobre os dons do Espírito Santo, nós tiramos dos ensinos paulinos da Carta de Corinto. É uma igreja também que tem uma diversidade de capacitações, é uma igreja que fala em línguas, é uma igreja que experimenta coisas, um mover espiritual diferenciado, mas também é uma igreja que lida com o pecado com uma facilidade tamanha. Não é à toa que o apóstolo Paulo chama a atenção dos leitores, né, dos crentes de Corinto, sobre o fato de que no meio deles havia alguém que estava dormindo com a mulher do pai, né, ou provavelmente com a sua madrasta. Então é uma igreja que tem muita dificuldade em ter uma vida de fato santificada, mas é uma igreja que experimenta um mover do Espírito Santo, uma ação poderosa do Espírito Santo com feitos e com situações bastante extraordinárias. A cidade de Corinto, ela reflete um pouco isso. A igreja, na verdade, reflete um pouco da natureza da cidade. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, é uma cidade bastante importante ali no contexto da Acaia. Ela é a capital, ela é uma das capitais, uma das cidades que tem essa importância de capital na região da Acaia, né, uma região ali que compõe todo o contexto grego, né? Nós sabemos que nesse período e também nos períodos anteriores a Grécia não é uma nação unificada, são diversas cidades-estados que compõem o povo grego, né? Que compõem a cultura grega, e a Acaia é uma dessas regiões, e Corinto é a capital da Acaia. E é uma cidade portuária, é uma cidade famosa não só pela sua arquitetura e pela sua posição e sua importância no mundo comercial, nas rotas comerciais, mas é uma cidade muito conhecida pelos seus templos especialmente dedicados à deusa Afrodite, a deusa grega Afrodite, tá? E é uma infinidade de outros deuses, e é uma cidade que está muito associada com cultos eróticos, né? Com cultos que envolvem situações sexuais como forma de culto. Isso era uma prática no mundo antigo, tá? No mundo grego, existia todo um contexto em que atos sexuais serviam como uma espécie de culto, de adoração. Para nós parece bastante estranho, porque não faz parte da nossa cultura, né? Nem do nosso imaginário popular, mas havia a ideia de que a fertilidade ia ser dada por meio desse tipo de culto e havia uma infinidade de prostitutas cultuais, de mulheres que serviam nesses templos, e que as pessoas entendiam que, relacionando-se com essas mulheres, elas estariam cultuando as suas divindades. Isso, obviamente, está na cultura da cidade, e a cidade tem uma dificuldade tremenda com a questão da pureza com a questão da impureza e da relação com comportamentos lascivos e comportamentos sexuais ilícitos. Tanto é que a palavra muito usada pelo apóstolo Paulo lá no texto original, lá no grego, para se referir a alguns comportamentos ali dos coríntios, especialmente na carta ali, quando ele usa a palavra impureza, né, no texto em português, quando você vê a palavra impureza, a palavra no original que está sendo utilizada é a palavra porneia, a mesma palavra que vai dar origem à pornografia no nosso idioma. Então, nessa situação, o apóstolo Paulo chega a essa cidade e ele então inicia ali um processo, a mesma metodologia que ele vinha aplicando às outras cidades que ele vinha passando anteriormente. Primeiramente, ele procura os núcleos judaicos, né, as sinagogas, o ponto de contato, anunciando primeiramente o evangelho aos judeus, mantendo ali aquele paradigma estabelecido por Cristo mesmo, desde lá dos evangelhos, de que o evangelho veio primeiramente aos judeus e depois aos gentios.
E o apóstolo Paulo, então, ali, naquela situação, ele então se vê desafiado a trazer o evangelho a uma cultura extremamente impura, uma cultura extremamente sexualizada, uma cultura extremamente afetada pelos comportamentos ilícitos, pelos comportamentos sexuais ilícitos. Não é muito diferente da realidade que nós vivemos hoje em dia. Cada vez nós temos percebido um avançar nas liberdades sexuais na nossa cultura. A nossa cultura sempre flertou, né, com um pouco do libido, né, com a questão da impureza sexual. Nós temos nossos momentos de rompante dentro da cultura brasileira, especialmente períodos de carnaval, né, períodos de festas mais libidinosas, mas de uma certa maneira, ao longo dos anos, nós temos percebido que isso tem ganhado bastante espaço e invadido outros momentos, invadido inclusive as culturas mais conservadoras da nossa sociedade. Embora a palavra conservadora esteja bastante desgastada por conta das discussões políticas do momento, mas o fato é que há sim uma agenda cultural sendo estabelecida no nosso país de desmistificar as relações sexuais, tornando elas cada vez mais normais, todo tipo de relação sexual, seja a relação homossexual, a relação heterossexual, desmistificando isso, tornando isso cada vez mais natural e mais normal, a ponto de nós não mais nos espantarmos com comportamentos sexuais aparentemente estranhos. Mas o desafio do apóstolo Paulo é o nosso desafio, é o desafio de pregar um evangelho que fala de pureza, que fala de santidade, que fala de guardar-se, tá? E de não dar o seu corpo ao estímulo sexual como se isso fosse coisas necessárias para a sua sobrevivência, tá? Um evangelho que trata o sexo com o devido respeito pelo qual Deus o criou, o sexo é a criação de Deus, mas ele tem o seu momento, o seu ambiente e a sua estrutura protetiva, que é a estrutura do casamento, que é a estrutura onde o sexo pode ser vivido pelo casal heterossexual, homem e mulher, podem viver o sexo dentro daquilo que Deus de fato planejou para o amor, para o sexo e para as relações interpessoais entre homem e mulher. Então o desafio do apóstolo Paulo é levar o evangelho a uma cultura como essa, e isso também é um desafio para nós aprendermos com o evangelho, com o apóstolo Paulo, a levar o evangelho a uma cultura que tem cada vez mais se tornado impura, se tornado mais próxima da expressão que o apóstolo Paulo usa, de uma cultura mais voltada à pornografia, à porneia, né? Então a ideia aqui é nós tirarmos algumas lições desse trechinho do apóstolo Paulo e aprendermos como lidar com essa cultura nova, com essa cultura muitas vezes atingida por uma impureza de comportamento, e ao mesmo tempo aprendermos como o evangelho real pode e deve ser anunciado nesse tipo de ambiente. Então convido você ao texto bíblico. Eu quero, a partir do primeiro ponto que eu tirei do texto, que eu vou ler os versos bíblicos a partir dos pontos que nós formos elencando. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é um ponto que aparentemente ele sai dessa introdução que nós fizemos. Porque o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é sobre o missionário e o seu sustento. Mas não se preocupe que ao fim eu vou fazer a amarração devida para que tudo fique bem entendido. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção para o missionário e o seu sustento. Do verso 1 ao verso 5, o texto nos diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e que recentemente havia chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou
totalmente a palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é o Jesus, que o Cristo é Jesus. Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que quando o apóstolo Paulo segue a viagem missionária, vamos lembrar, ele está em viagem, ele já está aí pelo menos há cerca de um semestre em viagem. Eles saem eles saem lá de Antioquia, tá? Eles saem de Antioquia da Síria, que é a base da igreja gentílica, né? Da igreja em território gentil, né? Em território não judeu. De lá eles seguem em viagem, eles vão fazendo toda a tentativa de ir para uma nova rota da qual eles são impedidos pelo Espírito Santo. Eles então seguem para a Macedônia, tá? E lá na Macedônia eles passam, como eu já citei em outro momento, por Tessalônica, eles passam por Bereia e depois o apóstolo Paulo passa sozinho por Atenas. Óbvio que o sustento que eles haviam preparado para essa viagem, ele vai se esgotando com o tempo. É muito provável que quando o apóstolo Paulo chega a Corinto, e lembrando que ele chega a Corinto acompanhado inicialmente ali por alguns cristãos que o levam de Atenas para Corinto, chegando em Corinto, óbvio que o apóstolo Paulo é provável aqui, pelo que nós entendemos do texto, que ele ficou sem sustento. Ele conhece então esse casal de judeus, tá? Áquila e Priscila, tá? Melhor, judeu é só Áquila, né? Ele conhece esse casal, que é um casal provavelmente que já confessa a fé cristã, tá? É muito provável, pelo que nós percebemos, ele já está confessando, eles já confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo então se junta a eles porque o apóstolo Paulo tinha uma profissão, ele tinha um ofício, ele dominava uma técnica que era a mesma que esse casal também usava para o seu sustento. Ele então fazia tendas, né? E aí eles se juntam para conseguir sustento. Eles então começam a fazer tendas e vender tendas para as pessoas. Esse casal chega até eles ali. Por que nós entendemos que Priscila e Áquila provavelmente já confessavam a fé em Cristo Jesus? Porque essa determinação de Cláudio, esse Cláudio que é citado aqui, é o imperador Cláudio. Esse imperador Cláudio, em um determinado momento do seu reinado, do seu governo, ele expulsa os judeus, tá, de Roma, da cidade de Roma, porque os judeus estavam incitando confusões em nome de um tal de Crestos, tá? De um tal Crestos. Essas palavras que eu estou dizendo para você são palavras de um historiador romano, Suetônio, tá? Que é um historiador que escreve, inclusive, sobre a biografia do imperador Cláudio. Nós não sabemos exatamente quem é esse Cresto, tá? Mas a grafia de Crestos é muito próxima com a grafia de Cristos, tá? Com a grafia que é da palavra Cristos, da palavra que era utilizada pelos judeus ou pelos cristãos para se referirem a Jesus. Então é provável que esse Crestos que está incomodando, que judeus estão trazendo algum tipo de incômodo para o governo romano, é possível, tá, que esse Crestos seja Cristo, tá? A ideia então de que o evangelho de alguma forma já havia chego a Roma e lá em Roma já havia uma igreja se organizando, um movimento, lembrando que o evangelho já está plantado em várias cidades gentílicas e as pessoas estão em rota de andar, estão caminhando, estão viajando de uma cidade para outra, estão fazendo negócios, estão se deslocando ao longo de todo o Império Romano, lembrando que o Império Romano é famoso pelas suas estradas, isso então lhes permitiu ter um domínio mais rápido sobre a sua área de controle. Então as estradas pavimentadas romanas facilitaram tanto o domínio romano como a própria dispersão do evangelho. Então é muito provável que o evangelho já tivesse chegado de alguma forma a Roma e alguma igreja, ainda que incipiente, já estivesse organizada ali. E aqui o interessante, apenas um parêntese para chamarmos a nossa atenção, que não há informação de quem é a igreja, de quem é o apóstolo ou de quem é o líder apostólico que tenha levado o evangelho a Roma. Nem mesmo na carta do apóstolo Paulo há essa informação, sendo que em outras cartas o apóstolo Paulo cita quem foi que começou aquele trabalho ali, quando ele mesmo não começou. Até porque a sua carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma é uma carta de um missionário
enviando para uma igreja já estabelecida, na expectativa de que aquela igreja lhe sustentasse em uma nova empreitada missionária que ele estava intentando ir à Espanha, à região da Espanha. Então, essa igreja incipiente em Roma já estava trazendo algum tipo de incômodo aos romanos. E lembrando aqui que para os romanos o cristianismo e o judaísmo na verdade era a mesma coisa. Os cristãos na verdade eram uma seita dentro do judaísmo, era apenas uma espécie de subdivisão do judaísmo. Mas o ponto interessante aqui, fechando parênteses, deixe-me voltar aqui à questão da relação entre o apóstolo Paulo e esse casal, e o ofício, é que o apóstolo Paulo, vendo a necessidade que a cidade de Corinto tinha de receber o evangelho, decide então estabelecer-se ali, e para que ele pudesse continuar trabalhando ali na pregação do evangelho e no anúncio do evangelho, ele precisou trabalhar em um outro ofício que não fosse dedicar-se exclusivamente à pregação do evangelho. Perceba que em todas as outras passagens até esse momento não há nenhuma menção de que o apóstolo Paulo tivesse feito algum tipo de trabalho extra para manter-se. Eles normalmente chegavam em uma cidade e o único ofício do qual eles se preocupavam ou se ocupavam era anunciar o evangelho todos os dias, na sinagoga ou nos outros pontos de pregação, e aí depende da situação de cada uma das cidades. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, depois, ao chegar em Corinto, se vê na necessidade de exercer um novo ofício, para que ele pudesse dar continuidade à sua tarefa principal, que era pregar o evangelho aos coríntios, aos judeus em Corinto e também aos gentios em Corinto. E aqui não há nada de mal em um pregador ou um missionário ter um emprego para lhe sustentar. Todo trabalho glorifica a Deus. Nós não fazemos distinção entre ofício profano e ofício sagrado. Uma das grandes heranças que a Reforma Protestante deixa para nós é essa desmistificação de que o ofício clerical, o ofício pastoral, o ofício do clérigo, do pastor, do padre, do reverendo, esse ofício ele não é mais santo ou mais puro ou mais bem visto por Deus do que um outro ofício qualquer. Um dos lemas da Reforma Protestante é que todo ofício glorifica a Deus. Existe uma história que é contada, muitas vezes ela é atribuída a São Francisco de Assis e depois ela é atribuída de alguma forma também a Lutero. Tá? Você vai ver em algumas pessoas atribuindo essa história a Lutero. Conta-se a história de que alguém perguntou a essa pessoa, ou São Francisco de Assis, ou Lutero, e aqui nós vamos nos apegar a Lutero por conta da relação com a Reforma Protestante, dizendo a ele que ele gostaria de servir a Deus. A pessoa chega até ele e pergunta: eu gostaria de servir a Deus. E está ali implícito a ideia de que ele gostaria de servir a Deus em uma função pastoral, em uma função missional, uma função clerical. E aí, então, o Lutero pergunta para ele o que você faz da vida, né? Qual é o seu ofício? Ele diz que eu sou sapateiro. E aí ele diz: então faça o seguinte, faça bons sapatos e cobre um preço justo. Com isso você vai estar glorificando a Deus. E Lutero, em um outro escrito seu, esse de fato é atribuído realmente a Lutero, ele diz que glorifica muito mais a Deus a dona de casa que varre sua casa, que cuida dela e zela pelo seu lar e zela pela sua casa, do que o padre que está lá dentro do monastério fazendo salsicha e bebendo cerveja. Lembrando aqui, obviamente, que os padres alemães, né, os padres europeus de uma maneira geral, tinham alguns ofícios dentro dos monastérios para sustento do monastério. E um desses ofícios era a fabricação de cerveja, fabricação de comida, fabricação de salsicha, fabricação de linguiça. Tá? Então, o que Lutero quer dizer? Ele quer dizer, olha, glorifica muito mais a Deus alguém que está fazendo seu ofício para a glória de Deus, seja ele qual ofício for, do que o padre que está lá dentro do monastério, apenas enchendo a barriga e
bebendo cerveja, né? Enchendo a barriga de cerveja, enchendo a barriga de linguiça, e não está fazendo nada de útil de verdade. Então, não é, o ponto aqui não é que o ofício que o apóstolo Paulo tinha era sagrado e depois ele precisa assumir um ofício não sagrado para se sustentar. O ponto aqui é mais uma questão de lógica, é mais uma questão, não é uma questão de sacralidade, mas é uma questão de objetividade. Tanto é que quando Silas e Timóteo chegam a Paulo e encontram com Paulo, Paulo então dedica-se exclusivamente ao ofício de pregar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque nós vamos perceber pela leitura tanto de 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 a 9, como também um trecho entre 1 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai contar um pouco mais dessa história que nós lemos aqui, desse trecho da viagem entre Tessalônica e Corinto, né, desse trecho da saída do apóstolo Paulo de Tessalônica e a sua chegada a Corinto, a passagem por Atenas e depois a chegada a Corinto, onde Timóteo e Silas ficam em Tessalônica, nós vamos perceber que a igreja de Tessalônica, os macedônios, mandam uma oferta para o apóstolo Paulo. E em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo questiona a igreja de Corinto, essa igreja que ele está organizando ali, lembrando que o apóstolo Paulo vai ficar por cerca de quase 1 ano e meio em Corinto para organizar essa igreja, ele vai se queixar que essa igreja em Corinto não lhe sustentou para que ele pudesse dedicar-se integralmente à mensagem do Evangelho. O texto do 2 Coríntios capítulo 11, de 7 a 9, diz assim: será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados? Visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada, tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo está aqui relatando esse trechinho do texto bíblico que nós estamos lendo por uma outra ótica, pela ótica que Lucas nos apresenta. Então, quando Silas e Timóteo vêm da Macedônia, eles vêm trazendo ofertas, trazendo sustento, trazendo mantimento, trazendo o sustento para que o apóstolo Paulo pudesse, então, agora, juntamente com os dois, dedicar-se integralmente à mensagem do Evangelho. Não é à toa que Lucas chama a atenção a isso. Ele diz, olha, verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Ou seja, até então, o apóstolo Paulo não estava se entregando totalmente à palavra. O que nós temos que entender aqui, a lição que nós temos que tirar aqui, é uma questão quase que de lógica, quase que de percepção da realidade. Não é uma questão de sacralização ou uma questão de sobrepujar ou de colocar a função pastoral, a função missional, como algo num pedestal que deve ser tratado com algo sagrado e que não pode ser tocado, que não pode ser atingido de forma nenhuma. O fato aqui é que nós temos que perceber uma questão lógica. O apóstolo Paulo, enquanto precisou se sustentar, precisou dividir a sua atenção com duas frentes de batalha. Ele tinha que cuidar dos negócios, cuidar do seu sustento, exercer o seu ofício, investir tempo naquilo para que ele pudesse cumprir e honrar os contratos que ele havia realizado, as suas tarefas, e enquanto ele estava fazendo isso, ele não estava podendo se dedicar exclusivamente ao Evangelho. É óbvio que entre uma venda e outra, entre um contato e outro de uma venda, ele teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas e, obviamente, deve ter oportunizado ali o anúncio do Evangelho a essas pessoas, mas é diferente, não é a mesma coisa. Quando um missionário, quando um pastor, quando alguém que está à frente da tarefa de levar a mensagem do Evangelho pode dedicar-se integralmente o dia todo o seu pensamento ocupado com a tarefa exclusiva de anunciar a mensagem do Evangelho, alimentar a igreja, alimentar aqueles que ainda estão aprendendo do Evangelho, acompanhar diariamente essas pessoas, dar a atenção devida, a atenção necessária para que essas pessoas possam ser alimentadas adequadamente pela mensagem do Evangelho.
Quando isso é possível, o Evangelho floresce com muito mais velocidade e o avançar da obra é maior. O avançar da obra é melhor, inclusive. Então não se trata de entender que o obreiro sustentado poderá dedicar-se inteiramente à palavra. Trata-se de entender que o obreiro sustentado poderá dedicar-se inteiramente à palavra. E quanto mais ele se dedicar, melhor ele realizará o seu trabalho. Não é à toa, tá, que à medida que o apóstolo Paulo se dedica integralmente à palavra, a mensagem avança e com o avançar da mensagem é natural que as oposições comecem a aparecer. Esse é o ponto 2 que nós vamos levar, que nós vamos analisar, que é os desafios da vida missionária. Mas o interessante aqui é perceber que, à medida que o apóstolo Paulo pode entregar-se mais à mensagem do Evangelho, por quê? Porque agora ele está sendo sustentado integralmente, ele não precisa se preocupar se no final do mês vai faltar dinheiro para ele pagar as contas, se vai faltar comida, se vai faltar alguma coisa, ele não tem com o que se preocupar em relação a isso. Por quê? Porque a igreja macedônica o estava sustentando nesse momento, estava assumindo o ônus de dar condições que tanto o apóstolo Paulo como Silas e Timóteo pudessem pensar exclusivamente no anúncio da mensagem do Evangelho e trabalhar exclusivamente para alimentar aquela igreja que está sendo organizada ali em Corinto. Quando ele pode fazer isso, a mensagem do Evangelho avança, a mensagem do Evangelho avançando trará incômodo aos que não gostam dessa mensagem e, obviamente, a oposição se apresentará, a oposição se levantará no meio de tudo isso. Então, qual é a lição que nós tiramos desse primeiro trecho? A lição que nós precisamos tirar é: não há nenhum mal em um pastor, um missionário ou um obreiro, alguém que esteja envolvido com a mensagem do Evangelho, não há nenhum mal que ele tenha um segundo emprego. Mas nós, como igreja, precisamos prezar pela ideia do obreiro dedicado exclusivamente e integralmente. Agora, quem é que vai poder dar condições que esses obreiros possam ter uma vida saudável, uma vida digna, uma vida onde os seus compromissos possam ser honrados, onde ele possa ter um conforto necessário? E olha que lá no texto de 2 Coríntios que nós lemos, o apóstolo Paulo deixa claro: olha, eu passei privações, mas eu fiz o possível para não ser pesado a vocês, tá? Porque eu anunciei o Evangelho a vocês enquanto outra igreja estava me sustentando. Ele inclusive usa a expressão, lá no texto, ele diz o seguinte: tirei de outras igrejas, ou seja, dá aqui a ideia de que ele está sendo pesado a outras igrejas para não ser pesado à igreja de Corinto. Mas o fato aqui, a lição que nós precisamos tirar desse primeiro texto é responsabilidade da igreja sustentar os seus obreiros, os seus pastores, os seus missionários, para que estes possam se entregar integralmente à mensagem do Evangelho, ao anúncio do Evangelho. Quanto mais nós dermos condições aos nossos pastores, aos nossos missionários, aos nossos pregadores, para que eles possam se dedicar exclusivamente à mensagem do Evangelho, para que eles possam dedicar o tempo que eles tiverem ao longo da semana para estudar e preparar melhor suas mensagens, preparar melhor os seus ensinos, preparar melhor a estratégia de anúncio do Evangelho em nossa comunidade. Quanto mais isso for possível, maior será a penetração do Evangelho em nossa comunidade. O texto diz aqui mais para frente, no verso, nós vamos entrar, antes de entrar no próximo ponto, nós vamos perceber que o texto diz assim, que opondo-se ele, ou melhor, quando o apóstolo Paulo começa a anunciar o Evangelho em tempo integral, levanta-se a oposição, mas em algum momento pessoas respondem positivamente à mensagem do Evangelho. Pessoas respondem positivamente à mensagem do Evangelho. Por quê? Porque agora o apóstolo Paulo pode se dedicar exclusivamente a isso. Então a lição que nós tiramos nesse primeiro ponto é: a igreja precisa assumir a responsabilidade para com seus pastores e para com seus missionários. Nós temos missionários espalhados por diversos cantos do mundo, diversos cantos do país. Nós, da Igreja Batista Aureia, estamos em campanha missionária ao longo de todo o ano. Por isso eu digo a você, meu querido, se você deseja ver o Evangelho sendo anunciado a todos os cantos da terra,
assuma você a responsabilidade de sustentar isso. Se você deseja que a sua igreja cresça e que você seja mais alimentado pela mensagem do Evangelho e que a sua igreja possa anunciar o Evangelho com mais força na sua comunidade e que se você deseja se você deseja aprender cada vez mais a mensagem do Evangelho por meio do seu pastor, assuma a responsabilidade de sustentar a sua igreja, de sustentar o seu pastor de maneira que ele possa dedicar-se integralmente à mensagem do Evangelho. Tá? Óbvio que não é nenhum pecado, não é nenhuma coisa lamentável nós termos pastores que precisam de um outro emprego ou igrejas que não têm condições de sustentar integralmente um pastor para que ele possa se dedicar integralmente à mensagem do Evangelho. Mas isso não deve servir de acomodação para nós. Nós não devemos nos acomodar a essa realidade. O desejo do nosso coração deve ser: nós queremos que os nossos pregadores se dediquem integralmente à mensagem do Evangelho, que eles possam de fato dedicar todo o tempo que têm a pensar Evangelho, a anunciar Evangelho, a ler, a se preparar, a preparar mensagens cada vez melhores, para que assim nós possamos, como igreja, ser melhor alimentado, possamos crescer e o Evangelho possa ser anunciado à nossa comunidade. A mesma coisa em relação aos nossos missionários que estão espalhados por aí. Não deixe de contribuir para o sustento dos missionários. Não deixe de contribuir para o sustento dos missionários que estão espalhados por diversos cantos. Eles contam com a nossa contribuição, eles contam com o nosso apoio. Então essa é uma primeira lição que nós tiramos aqui. Segunda lição, como eu já havia falado aos irmãos, envolve a questão dos desafios da obra missionária. Versos 6 a 8, do verso 12 a 16, eu vou ler apenas o verso 6 a 8, o verso 12 a 16 é um complemento do que está acontecendo, eu vou comentar mais para frente, mas o verso 6 a 8 nos diz assim: Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, como também a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, meus irmãos, nós percebemos que à medida que o apóstolo Paulo pode se dedicar ao anúncio do evangelho em tempo integral, naturalmente a oposição se levanta diante do apóstolo Paulo. As oposições tanto dos judeus dentro da sinagoga e posteriormente algum tipo de oposição ainda do meio gentil vai se apresentar diante dele. Mas o fato aqui é que o evangelho, ele naturalmente terá contendas com o sistema padronizado do mundo. O evangelho que não encontra oposição possivelmente está sendo pregado de maneira errada. Então, o que me espanta muitas vezes, e aqui nós já começamos a aplicar isso à nossa realidade, à nossa vida, tá? O que nos espanta muitas vezes é que nós, a sociedade brasileira, nos últimos anos temos nos gabado de uma certa forma, especialmente os evangélicos, obviamente, tem se gabado de uma ideia de que o Brasil está se tornando uma nação evangélica, uma nação cristã, mas à medida que nós anunciamos um crescimento do número de evangélicos em diversas cidades brasileiras, ao mesmo tempo nós temos percebido que a nação brasileira não tem melhorado, a nação brasileira não tem mudado, a nação brasileira não tem sido transformada por esse evangelho que ela diz que está invadindo as nossas cidades. Movimentos como Marcha para Jesus, outros movimentos proféticos, de encher estádios, todos eles têm sido feito bastante barulho, mas a sociedade em si não tem sido transformada. Porque, de certa forma, a sociedade, inclusive, tem se adaptado ao Evangelho e absorvido ele. Nós vemos hoje uma espécie de evangelismo cultural, de um evangelicalismo cultural. É quase como cult ser evangélico, né? Jogador de futebol é evangélico, alguns cantores têm se convertido e virado evangélicos. E aqui eu não estou questionando conversões. O que eu estou questionando é que essa nossa relação com esse evangelho não tem produzido embates,
não tem produzido contendas, não tem produzido incômodos. É interessante que lá em Atos 17, capítulo 6, nós já passamos por lá, quando o evangelho chega em Tessalônica, o que as pessoas dizem é: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Em outras traduções vai dizer assim: esses que têm abalado o mundo chegaram até nós. Ou seja, o evangelho ele tem essa natureza de abalar estruturas, porque diante da mensagem do evangelho, diante da mensagem que o evangelho real traz, o status quo da sociedade precisa ser transformado. Temos utilizado muito em nosso meio hoje, está sendo bastante utilizado João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Nós vemos políticos falando isso, pessoas para atacar os políticos também usando a mesma expressão, mas nós nos esquecemos de que a verdade do Evangelho nos obriga a mudar todos os nossos paradigmas de visão de mundo. Logo, conhecer a verdade é rejeitar toda a narrativa humana e adotar a narrativa bíblica de vida. Por isso, naturalmente, o Evangelho real encontrará opositores. Dizer que você conheceu a verdade, e a verdade do texto aqui de João, capítulo 8, verso 32, não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Cristo. No verso anterior ele diz: olha, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, ou seja, aí em seguida vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesse conceito, o Evangelho ele precisa promover esse tipo de contenda. Ele precisa promover esse tipo de embate ideológico, porque o Evangelho traz uma mensagem que confronta, que incomoda, ele naturalmente precisa ser incômodo. As pessoas, ao ouvirem o Evangelho real, o Evangelho que a Bíblia prega, elas precisarão dizer: não, tem alguma coisa aí que precisa ser mudada, precisa ser alterada, não dá para aceitar tudo isso. E o Evangelho é um pacote fechado. O Evangelho não dá para ser aceito apenas uma parte dele, não apenas a parte boa, não apenas a parte legal, das palavras bonitas. Ele também tem que incluir tudo aquilo que está ligado à cosmovisão cristã, à cosmovisão bíblica. Então nós devemos sim esperar forte oposição quando nós anunciamos o Evangelho real. Se nós não estamos enfrentando algum tipo de oposição, é provavelmente porque nós não estamos anunciando o Evangelho genuíno. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, verso 16 a 20, falando aos seus discípulos sobre o que aconteceria com eles quando eles começassem a anunciar o Evangelho, diz assim: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Ou seja, Jesus Cristo já estava anunciando aos discípulos e anuncia a nós também. A nossa tarefa consiste sim em ser enviado ao meio de lobos, como ovelha ao meio de lobos. Nós, como ovelha, não aqui a ideia apenas da ovelhinha indefesa, mas a ideia aqui que Jesus Cristo está querendo dizer é que vocês vão para um ambiente hostil, para um ambiente que não estará satisfeito com a presença de vocês. Por quê? Porque vocês denotarão um comportamento que é abençoado pelos céus, mas que ele contradiz diametralmente o comportamento da sociedade condizente. Então, por isso o meu espanto, o meu comentário inicial com a nossa sociedade brasileira, que se diz cada vez mais evangélica, mas é uma sociedade que cada vez mais chafurda no meio de uma lamaçal de corrupção, onde aqueles que nós reputávamos não corruptos, de repente começam a ter comportamentos corruptos. Aqueles que nós achávamos que poderiam ser algum tipo de alento no meio dessa confusão toda, eles continuam caminhando da mesma forma que os outros. E nesse ponto, nós precisamos entender que a sociedade brasileira, ela
ainda não foi confrontada pelo Evangelho real. Quando o Evangelho real de fato confrontar a nossa sociedade, ela trará algum tipo de embate. As pessoas dirão: não, não é isso que nós queremos ouvir, não é isso que nós queremos, não é esse tipo de comportamento que nós queremos ter em nossas vidas. Se o mundo não se incomoda com o Evangelho que pregamos, é sinal de que nós não estamos pregando o Evangelho real. Então, a lição que nós devemos tirar desse ponto, dos desafios da vida missionária, dos desafios da vida de anúncio do Evangelho, é que sim, oposição fará parte do nosso caminhar, desde que nós estejamos anunciando o Evangelho real, o Evangelho genuinamente bíblico. A oposição levantará. E se você está anunciando o Evangelho, e aparentemente todas as pessoas ao seu lado estão recebendo aquilo de bom grado, estão gostando daquilo, não estão se sentindo incomodadas em nada, alguma coisa está faltando no anúncio desse Evangelho. Isso não significa que o Evangelho tem que ser sempre aquela coisa chata, tá? Não é isso. Tá? O ponto não é esse. O fato é que às vezes nós achamos que estamos anunciando o Evangelho, mas nós estamos anunciando uma espécie de boa nova água com açúcar e não estamos anunciando o Evangelho real. Nós falamos muito de João 3,16, texto clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto sempre de lembrar que esse texto, embora bastante utilizado na hora da pregação, ele de pregação, de anúncio do Evangelho, para falar de amor, tá? Ele também fala de justiça, ele também fala de um juízo de Deus que está preparado para aquele que não crê, pois todo aquele que nele crê não vai perecer, ou seja, aquele que não crer, aquele que não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que não reconhecer que o Evangelho real, genuinamente bíblico, é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, esse irá perecer. Então é importante entendermos que o Evangelho ele tem que causar algum tipo de incômodo onde quer que ele seja anunciado. Ele precisa levar as pessoas a rever o seu estado de pensamento, a sua forma de ver o mundo, as suas relações, inclusive suas relações interpessoais, seus comportamentos, a sua relação com o dinheiro, com o sexo oposto, com a vida, com os seus planos de vida. Tudo isso é reformulado a partir do Evangelho, é transformado a partir do Evangelho. E aí nós vamos ao terceiro e último ponto, ponto 3, que eu chamei de a razão da proteção divina. O texto continua no verso 9 dizendo o seguinte: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está no meio da contenda, ele está no meio da confusão. Tá? Ele começou a anunciar o evangelho em tempo integral, as oposições se levantaram, a oposição começa a se tornar feroz, se tornar mais forte, a ponto de, inclusive, nos versos seguintes, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo ser levado diante do governador romano, tá? Do procônsul da Acaia, do procônsul de toda a região, aquele responsável por toda a região, e aqui nem mesmo, tá? Nesse momento, nem mesmo a cidadania romana do apóstolo Paulo lhe livraria de alguma coisa, porque ele estaria sendo julgado, sim, em um tribunal romano, tá? Ele fatalmente poderia ali ser preso, morto ou até mesmo condenado a algum tipo de exílio, mas o fato aqui é que o apóstolo Paulo está no meio da contenda, ele está no meio do rebuliço ali. Por quê? Porque o evangelho real, quando anunciado de maneira genuína, ele causa esse impacto na sociedade e a sociedade não se agrada dessa mensagem que está sendo anunciada, porque essa mensagem que está sendo anunciada ataca diretamente aquilo que nós achamos que é o certo, que devemos viver do jeito que nós queremos, que o nosso comportamento é assim mesmo, que o importante é ser feliz, o importante é eu atender as minhas necessidades primeiro e os outros ficam para depois, o importante é pensar em mim antes dos outros, ou nos meus antes dos outros, e o evangelho real reformula tudo isso. O evangelho real vai dizer assim, olha, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, aquele que quer ser servido, que sirva, aquele que de fato deseja amar o seu irmão, entregue a sua vida por ele. Tá? Então, nesse quesito,
O Evangelho real reformula toda a nossa relação com a sociedade. E aí o apóstolo Paulo, no meio dessa confusão toda, tá? Ele, obviamente, está ali no meio do rebuliço e, em um certo ponto, é óbvio que ele deve ter ficado com algum tipo de preocupação. Embora ele já tivesse passado por várias provações ao longo da sua caminhada, tá? Sempre há o temor pela vida em algum momento. E aí então ele recebe uma visão de Deus, essa visão que lhe é relatada a partir do verso 9 aqui em diante, e essa visão Deus diz a ele, olha, não tema, tá? Não temas, porque nenhum mal vai te acontecer, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E aqui é interessante essa relação de proteção com a missão. Proteção divina com a missão. O texto bíblico vai dizer, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha só, o texto aqui é claro. Qual é a razão pela qual o apóstolo Paulo está recebendo uma proteção divina nesse momento? É apenas pelo estado de bem-estar pessoal dele? Não. A proteção divina que Deus dá ao apóstolo Paulo na missão é única e exclusivamente para que o fim da missão seja atingido. E qual é o fim da missão? Deus diz a ele, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu preciso resgatar os meus amados, os meus eleitos, os meus santos, os meus escolhidos, aqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que estão em toda a Acaia, que estão em Corinto, precisam ouvir e você é o meu instrumento aí. E nesse processo não tema, eu estou com você. Enquanto você for meu instrumento para o anúncio do Evangelho, enquanto você for me servir como instrumento no meio de tudo isso, nada, nenhum mal irá acontecer a você. Isso nos dá a segurança de que, enquanto houver eleitos para serem salvos, nós podemos anunciar a mensagem do Evangelho, confiados de que estamos com Deus ao nosso lado. Não estamos sozinhos. O Senhor nos livrará dos maus, não apenas dos males, né? Perdão, não nos livrará dos males, não apenas pelo nosso bem-estar pessoal e momentâneo. Ele nos livrará dos males porque nós temos uma missão a cumprir. Qual é a nossa missão? A nossa missão é anunciar o Evangelho a toda criatura. É anunciar o Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós oramos e clamamos a Deus, Senhor, nos livra da doença. Nesse momento que nós estamos vivendo, no meio dessa pandemia, Senhor, nos livra do vírus, nos livra da doença. Salva os nossos, salva os meus. Mas nós nos esquecemos que só há uma razão para permanecermos nessa vida. Só há uma razão para permanecermos vivos. A única razão que temos para permanecermos vivos é anunciar a mensagem do Evangelho. Nós não estamos em casa. Nós não estamos em nosso lar. Nosso lar é novos céus e nova terra. A nossa morada final é novos céus e nova terra. É lá que nós encontraremos de fato plena e total satisfação. Aqui nós percebemos migalhas disso. Aqui nós percebemos lampejos dessa vida futura, dessa vida eterna, dessa vida abençoada e completa. E por que então permanecemos aqui? A razão da nossa permanência nessa história, nessa vida, é anunciarmos a mensagem do Evangelho. É porque Deus ainda tem muito povo nesta cidade, na cidade de Porto Velho, na cidade onde você estiver assistindo essa mensagem. É porque Deus tem muito povo ainda para ouvir a mensagem do Evangelho, muito povo para ser resgatado, para ser transformado, para ser regenerado pelo toque do Espírito Santo. É porque Deus tem muito povo, é por isso que Ele protege a sua igreja. É por isso que Ele mantém a sua igreja viva, é por isso que Ele nos mantém. Então, ao invés de nós clamarmos a Deus para que Deus simplesmente nos proteja do mal, para o nosso bem-estar pessoal, momentâneo e individualizado, que nós possamos lembrar de que a razão pela qual Deus nos protege, a razão pela qual Deus nos dá as coisas, nos dá o emprego, nos dá as posses, nos dá o alimento, nos dá a força, nos dá a capacidade, é para que nós possamos anunciar o Evangelho. Por isso, quando nós pedirmos a Deus para nos livrar da doença, do mal, da adversidade, nós devemos lembrar que só há uma razão para que Deus faça isso.
para que nós possamos continuar anunciando o Evangelho aos que precisam ouvir a mensagem de salvação. Concluindo essa mensagem, o que a experiência do apóstolo Paulo em Corinto nos ensina? Ela nos ensina que o obreiro, o missionário, o pregador, para que ele possa fazer tudo o que ele pode fazer pelo ministério, ele deve dedicar-se integralmente a essa tarefa. Para tanto, a igreja deve sustentá-lo, é responsabilidade da igreja. É a igreja que precisa abraçar os seus obreiros, os seus missionários, os seus pregadores, para que eles possam fazer o que é necessário para que o evangelho continue avançando e para que a igreja seja preparada para anunciar o evangelho a toda criatura. Segunda coisa que nós podemos aprender da experiência do apóstolo Paulo em Corinto é que o evangelho real enfrentará oposição e desafios. Se o evangelho que anunciamos não ofende as pessoas no seu estado natural, é sinal de que nós pregamos um evangelho diluído e talvez diferente do que o texto bíblico nos apresenta. E por fim, nós estamos em missão, e enquanto formos úteis para a salvação dos que precisam ouvir o evangelho, Deus nos protegerá de todo o mal, para podermos continuar anunciando a mensagem do evangelho. Que Deus aplique essa mensagem ao seu coração, que você possa refletir na experiência do apóstolo Paulo em Corinto, tirar lições para a sua vida e que a sua vida possa ser moldada à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo e que você possa entender que Deus deseja usar você para o propósito de anunciar o Evangelho a toda criatura. Convido você agora a fazer uma oração comigo para encerrarmos essa mensagem. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, Pai. Ajuda-nos a entender, Pai, que como igreja temos a responsabilidade de sustentar nossos obreiros e nossos missionários. Aquece o nosso coração para que tenhamos cada vez mais amor e misericórdia pelos que se dedicam integralmente ao anúncio da Tua mensagem. Que nós possamos, de fato, meter a mão no bolso e assumirmos o sustento desses homens e mulheres, para que eles não possam se preocupar com absolutamente nada, a não ser com o anúncio da mensagem do Evangelho e servir a igreja de forma que a igreja seja cada vez mais preparada a viver o Evangelho real, a anunciar esse Evangelho a todas as pessoas e que isso culmine com a glorificação do Teu nome e o louvor e a honra e a glória que só é dada a Ti, Pai. Nós pedimos também que o Senhor nos ajude a entender que nós precisamos anunciar o Evangelho real e que isso trará sim oposição às nossas palavras e às nossas ações. Mas ajude-nos a entender que o Senhor está conosco no meio de tudo isso. Nós sabemos que enquanto nós formos úteis para o anúncio da mensagem do Evangelho, enquanto nós pudermos auxiliar na propagação do Evangelho, o Senhor há de nos guardar e há de nos usar bravemente, fortemente, para que possamos anunciar essa mensagem aos que precisam ouvir. No mais, eu te peço que o Senhor esteja conosco, Pai, com todos os que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Que Teu Santo Espírito toque no coração deles, converta o coração deles ao caminho do Senhor, que eles possam ouvir a Tua mensagem e entender o que precisa ser entendido. Destapa os ouvidos de quem precisa Te ouvir, desvenda os olhos de quem precisa Te ver. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Se Deus nos permitir, então, na próxima semana, estamos juntos, mais uma vez, com a mensagem, dando continuidade a essa mensagem. Fique na paz, é o desejo do meu coração. Então, até a próxima.